E aí chegou até a gente que queriam torná-lo réu, um procurador consciente nesse país, queria torná-lo réu no processo que é contra, que quer, enfim, embargar a indicação dele, indicação completamente bizarra. E aí, baseado no seguinte, ele quer que quem indicou apresente os conhecimentos técnicos. Afinal... O mínimo. É o mínimo, né? Se é meritocrático, então você tem que ter as credenciais para ser embaixador em Washington. Porque não paga pouco, não é uma coisa assim... Não é um trabalho trivial. E não é um cargo de boinha, assim, né? Exatamente. De pouca responsabilidade. E aí, eu só quero chegar lá, o ponto é que há uma semana, ou há 2 semanas, ele foi visitar eu não sei nem adjetivar o presidente dos Estados Unidos. E foi visitá-lo, e aí na hora que ele saiu... Mico Leão Dourado é um nome bom pro Trump. Ótimo. Eu fico com pena dos micos quando a gente fala isso, mas... Uma pena que só os micos estejam em extinção. Esses... Mas enfim. E aí o Eduardo Bolsonaro simplesmente não respondeu perguntas normais da imprensa estrangeira. E ainda quando foi perguntado, porque ele só respondeu os brasileiros, ele ironizou ainda dizendo que os jornalistas brasileiros eram mais bonitos. E ele só respondia os jornalistas brasileiros. E aí eu te pergunto, qual é o ponto de privilégio que um cara desse tem? É que eu tô usando o exemplo extremo, o filho do presidente. Mas o cara se sente totalmente confortável em frente à Casa Branca, de ignorar a imprensa do mundo inteiro, fazer uma gracinha. Oscilou entre o inglês e o espanhol. E não acontece sem nada. Sem nenhuma proficiência nos dois. E não acontece nada. Ninguém fica... Assim, as pessoas que estão prestando atenção ficam consternadas. Mas segue a vida, entendeu? E aí, como essas pessoas conseguem falar alguma coisa de mérito? Exatamente. Tem um nome isso, né? Nepotismo? Nepotismo. Ah, tá. Não, eu queria... Ou filha da puta também, né? O que a Zezé acabou de comentar aqui me fez refletir, que é um negócio que eu espero que o que a gente está fazendo aqui hoje, muitas outras pessoas comecem a fazer pra a gente começar não é nem mudar as ideias, mas as pessoas começarem a se questionar. Porque, olhando o que ela acabou de falar aqui, a gente já viveu isso numa era... É a mesma coisa, se você for parar pra pensar e pegar a essência, o Hitler com o nazismo é a mesma coisa que é a meritocracia hoje na sociedade no mundo inteiro. Só que lá era de uma forma escrachada e o que a gente vive hoje é de uma forma mascarada, assim, maquiada. É aquela história do acreditar em um ser superior. Então, exato. Você tem que ter tais características para ser superior e conseguir mandar. A gente vive isso hoje, só que de uma forma diferente. Então imagina gelada. Onde se deu, qual que foi o término dele, então... Eu tenho uma história de funcionário do mês aqui, que eu falei que ia contar. Bom, acho que todo mundo conhece aí o famoso Kick Boss, né? O Bud Vallasco. O cara do bolo? Puta, chato. Ele é insuportável. E, tem um episódio que ele fala que ele vai parabenizar o melhor funcionário com direito a uma vaga lá na Carlos Bakery, né? E assim, pra quem não conhece, né? Eu não conheço Nova York, mas dá pra você ter noção que Nova York é uma cidade onde você não tem muito espaço pra parar carros. E aí você ganhar uma vaga pra estacionar o carro no seu trabalho é um puta de um benefício. E ele passou o episódio... Que cidade doente inteiro... é essa? Desculpa fazer esse parênteses. Mas, pô, é uma vaga do caralho. E ele passou o episódio inteiro falando, não, porque no final do mês, da semana, sei lá, eu vou divulgar o funcionário do mês, hein? E, a empresa é uma empresa toda familiar. Então, a mulher dele trabalha lá, os filhos, os cunhados... As irmãs. Todo mundo trabalha lá. Por mérito próprio. E ele é o boss, né? Porque ele era o filho do fundador, né? E ele foi, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte... E se eu não me engano, não tô te cortando, nem sei se é isso. Ele é o dono porque de todos os irmãos, acho que ele é o único homem. Se eu não me engano. E ele só tem irmãs. Se eu não me engano, era isso. Ainda é essa, claro. Então, meritocraticamente. Meritocraticamente ele foi eleito, né? Óbvio, cuzão. Porque isso foi uma coisa que eu ouvi uma vez, né? Mulher só cozinha quando não é uma profissão... Então, tipo, mulher tem que cozinhar em casa. Agora, quando você fala de chefe, é homem, né? Exato. Isso mesmo.
E aí ele continua. E aí ele. O episódio inteiro falando do funcionário do mês. E ele vai divulgar o funcionário do mês, reúne todo mundo. E tá um quadro com um pano na frente. E aí quando puxa o quadro. Era um bolo. Antes fosse o bolo, era uma foto dele. Ah, tá. Puta que pariu. Ele se elegeu funcionário do mês. Ah, não, você tá brincando. Ele mesmo? Ele mesmo, ele se elegeu. Que cuzão, cara! Nenhum funcionário era bom o suficiente a ponto de ser como ele. Que é isso? Pelo amor de Eu Deus. acho que, bom, entre todas as problemáticas que tem nesse... Como é que o funcionário dele... Já que essas pessoas adoram falar em funcionário motivado, né? Como é que o funcionário dele se sente motivado quando ele tira a cortina e o funcionário do mês é o próprio chefe, que não fez porra nenhuma? Então, mas sabe, olha, se você pensar bem, se você lê a ralé brasileira, e ó, incrível, um trecho da ralé brasileira do Gessé Souza caiu no vestibular da FGV, que custa caro, muito caro, Nossa. né? Caiu como tema de redação da proposta do ano de 2010 para o curso de administração. Opa, será que a GV está permitindo, desde 2010, que outras pessoas ascendam, né, na sociedade? E nesse trecho, ele fala, esse trecho que caiu na prova de redação, que até meus alunos fizeram essa semana, e ele fala que o que é preciso para fundamentar a ideia da meritocracia é excluir o indivíduo da sociedade. Pensa bem, esse é o exemplo claro, Zico, de quê? O cara excluiu todos os empregados. Falou que ia fazer um concurso de mérito pelo esforço. E o cuzão pôs ele mesmo como o funcionário do mês, da semana, sei lá o que for. Quer dizer, isso significa o quê? Egocentrismo, egoísmo e todo tipo de ego que existe, não é? Como fundamentação, acabou. Eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro. A ralé vem depois. Lamentável. Puta, isso é tão inacreditável. Mas, e aí esse negócio da GV me fez uma... Eu tenho uma outra crítica ao jornalismo, mas eu tô anotando aqui. O negócio da GV me fez pensar numa coisa. Às vezes a gente vê instituições como... A gente sabe que a GV não é exatamente a instituição mais progressista do mundo, né? Mas às vezes a gente vê elas tratando de assuntos que as pessoas falam assim, nossa, o tema da redação da GV foi tal. O tema do... Como chama aquele lugar que eu acho terrível? Desculpa aí. Mackenzie. Não é o Mackenzie. Não é o Mackenzie, é o... Não, pode falar, não tô nem. Não, é um que é terrível, que a nossa amiga Gabi se relacionava com um cara de lá. Itaime, AFA. Ai, meu Deus. Qual a amiga? É mais terrível, a de Pinheiros. Insper. O INSPER, antigo IPMEC. IPMEC. Eu sabia que você ia me ajudar nessa. O INSPER. Isso é... Tô falando, acabei de mandar uma mensagem pra ela aqui agora, por isso que eu lembrei. Então. Às vezes essas instituições trazem alguns temas assim, e as pessoas ficam assim, nossa, o INSPER, né? Que Parece bonito. tá abrindo... Exato. Até que ponto esse tipo de coisa é útil? Assim, até onde essa discussão chega e como fazer uma discussão que cheguem às pessoas que precisam ser afetadas por isso. Para o cara do INSPER, no máximo ele vai achar... O cara que pode pagar o INSPER, claro. Ele vai achar legal o tema. Fala assim, pô, legal esse tema aqui, hein? Vou discorrer aqui em 30 linhas. Mas para ele, segue a vida, entendeu? Então, mas é porque é mais difícil, né? É um tema difícil. Pensa. Pro cara do INSPER... Então, pensa num tema mais difícil da minha época de vestibular, da USP. A FUVEST. FUVEST tinha o quê? 8 anos... Não. Quantos anos? 9 anos de existência. Colocou lá o cachimbo, aquele quadro maravilhoso do René Magritte, se ce n'est pas un pipe. Isso não é um cachimbo. Agora escreva. Fudeu, velho. E aí? Não é um cachimbo. Não é. E aí você pira. E aí? Bizarro. Entendeu? Agora, para uma pessoa da elite, ela nem sabia o significado. Um aluno meu de Santos, do ângulo de Santos, fez esse da meritocracia, que foi um vestibular no meio do ano.
E aí ele veio na semana e falou, né, durante a minha aula, nossa, professora, o que é meritocracia? Eu falei, nossa, por quê? Ah, porque a GV pediu. Eu falei, uau, que maneiro! Tá certo. Foi um tema bem difícil, porque é muito difícil, né? Muito difícil discutir a questão do mérito para quem sempre teve mérito. Saiu recentemente agora Eu nem vi essa notícia, minha mãe comentou, eu não sei em qual instituição, se foi no Paraná, que o reitor foi preso. Porque, recebia propina de senhores pra dar privilégios aos filhos, às vagas. Se fizer uma auditoria nas federais por aí... Aí eu só comentei, falei assim, só esse foi descoberto? Não sei quantos reitores vão sobrar. Mas... vamos começar eu tenho uma pergunta, Zezé, com relação a isso. Você acha, porque assim, eu percebo pela escola que eu trabalho, mas eu acho que você tem uma visão mais ampla do que eu nesse sentido, que mesmo esse assunto sendo difícil pra galera que é classe A e B, é muito melhor pra eles, porque em algum momento na escola eles entendem que existe a pobreza, pelo menos assim, eu vejo lá na escola que eu trabalho, muitos professores tentam fazer trabalhos pra mostrar pra eles. Então, os alunos do 6º ano, por exemplo, fazem trabalhos com coletivos de intervenção. Então a galera vai conhecer o Teto, né, a ONG Teto, vai conhecer ONGs que trabalham com problemática da fome e tudo mais. Então assim, eles sabem que existe pessoas com dificuldade. Agora, quando você vai no outro extremo, as pessoas não conseguem entender a realidade da pessoa que tem muita grana. Né? Sim. Sim. Então, os meus alunos ficam indignados quando eles descobriram, por exemplo, que existem pessoas que vivem com menos de metade de um salário mínimo per capita. Né? Então, como assim a pessoa vive com menos de R$500 por mês? Eu falei, real. Né? Mas a galera que, por exemplo, os nossos alunos na NOC, eles não conseguem entender como vive uma pessoa onde ela tem faxineiro, tem a cozinheira, tem o motorista. A sala de estudo. A sala de estudo. O dormitório especial para estudo. Você acha que, de certa forma, mesmo que seja difícil, a gente não beneficia esses caras? Por eles terem, pelo menos, conhecimento sobre o outro, ao contrário da galera que é da extrema pobreza, não extrema pobreza, mas mais sensível socialmente falando. A gente beneficia os da elite? Os da elite. Naturalmente eles já são beneficiados. Então, mesmo que você fale, né? Mesmo que você, esse tema mesmo, não é? Uhum. Que eu trabalhei para a elite também. Eles falam, entendo, né? Entendo que é difícil, mas tudo bem, cada um com os seus. Não é? Então não é questão de beneficiar. A gente não beneficia, né? A gente pode, com sorte, sensibilizar alguns que talvez ajudem numa vaquinha para pagar, não é? Uma inscrição num vestibular caro. Mas, olha, o percentual daqueles que realmente vão se importar é muito pequeno. E quem se importa também não faz nada, né? O máximo é fazer uma vaquinha para ajudar. Agora, tanto o INSPER como a GV, você tem que adquirir um notebook todo especial com sistema operacional deles, né? Então, tipo assim, você passa por mérito, né? Você passa, aí você tem que fazer a matrícula, que tá por volta de uns 8 pau. E aí? Como é que faz? E a gente sabe que os filhos do INSPER e da GV são os empresários, né? É o ciclo. Empresários amanhã. É o ciclo da elite interminável. Então, né? Você conhece algum empresário negro ou uma empresária, né? Uma CEO, que agora é modinha, né? CEO. Agora é CEO. Uma mulher negra, presidente de uma multi, não, né? Conhece? Não. Então. Não, isso é o pior. Assim. O primeiro empresário negro que me veio à cabeça é terrível, né? É empresário negro com todas as ressalvas. Neymar, pai. Ele é empresário. É. Negro. Negro. Sob todas as
Exatamente. As ressalvas. Das tudo mais. ressalvas possíveis. Esse é o tipo de empresário negro que a Ele é gente tem como gestor exemplo. de um homem também.